pouco tempo. Então nós vamos tentar ser bastante objetivos e não perder tempo com muitas introduções. Para iniciar, então, o nosso encontro, eu queria, já tentando acelerar o nosso processo, chamar para a mesa que vai participar do primeiro painel, os membros dessa mesa, que são o Sr. Paulo Augusto Vivaco, que é o presidente da Academia Nacional de Engenharia, que também vai fazer a introdução desse evento. Por favor, Paulo, para a mesa. Os debatedores são o senhor Igor Pretas Figueiredo, o senhor Dr. Sandoval. Dr. Sandoval, professor emérito da UFRJ. Né? Então, estava fazendo pouco. Né? Bom, e como moderador, o almirante engenheiro Marcílio Boa Vista da Cunha. Por favor, pode ir para a mesa. Boa Vista, o moderador pode escolher ou ficar nessa posição ou assumir um lugar na mesa. Ok? Tem essa opção. Por favor. Está ligado. Está ligado. Prazer. Então eu passo a palavra ao engenheiro Paulo Augusto Vivaco, que é o presidente da Academia Nacional de Engenharia, que vai realmente fazer a abertura desse encontro nosso. Senhor comandante da Escola Superior de Guerra, tenente brigadeiro do ar Rafael Rodrigues Filho, oficiais, autoridades presentes, membros dos corpos docente e discente da ESG, membros da Academia Nacional de Engenharia, ilustres palestrantes, debatedores e convidados. Nós agradecemos inicialmente, na pessoa do comandante, a acolhida que a ESG concede a esse importante evento da Academia Nacional de Engenharia, durante o qual assuntos de grande importância para o país serão objeto de discussões e de debates. São discussões que enriquecem as atividades dos comitês técnicos da Academia, responsáveis que são pela elaboração das posições da Academia, das posições formais, sobre questões de alto interesse para o país, relacionados com a engenharia, as quais, depois de cuidadoso processo de discussão e revisão interna, são convertidas em aconselhamento e recomendações oficiais da Academia, encaminhadas aos escalões pertinentes nos níveis mais elevados do governo. Cabendo registrar que a Academia procede de forma imparcial, orientada tão somente pelos interesses do país, infensa a influências indevidas de qualquer natureza, ideológicas, políticas ou econômicas. E cumprimentando aos organizadores deste evento, destacando a intensa dedicação do acadêmico Eduardo Brique de Souza, declaramos aberto este primeiro encontro anual da ANE. Um bom dia e bom proveito a todos. Bom dia, eu sou o Marcílio Boa Vista, acadêmico, vice-almirante, e recebi o privilégio de ser o mediador desse primeiro painel. E o tema desse primeiro painel é Engenharia e Transportes. E ele é baseado no fato de que, no Brasil, a prevalência do transporte rodoviário se traduz em extraordinários prejuízos que já se acumulam por décadas. E que a racionalização da nossa matriz de transporte, com a participação adequada de ferrovias, navegação e rodovias, resultaria em significativas e benéficas repercussões. Então, esse é o nosso tema. E a dinâmica, como já foi explicada, cada painel terá 4 etapas.
A primeira etapa é uma apresentação, que no nosso caso será feita pelo acadêmico Paulo Vivaco, que é o nosso presidente da academia. A seguir, nós teremos um primeiro debatedor, durante 15 minutos, e no nosso caso, o primeiro debatedor será o engenheiro Igor Figueiredo. Em seguida, o segundo debatedor, que é o acadêmico Sandoval Carneiro Júnior, também por 15 minutos. Ao final dessa apresentação e dessas observações, nós teremos um tempo de debate de 30 minutos, que a gente pretende que seja o mais aberto e o mais livre possível. A apresentação será feita pelo acadêmico Paulo Vivaco, que é engenheiro civil, com mestrado em astronomia, não é isso, presidente? Isso. Mas que conhece muito bem o tema do nosso painel, pois presidiu a Valuec, que foi responsável pelo projeto Carajás, fundou e presidiu a Valec, responsável pelas ferrovias Norte-Sul, Terronorte, Transversal Nordeste, fundou e presidiu o Corredor Centro-Leste, até Tubarão, é isso? E projetou a transposição ferroviária a baixa altura dos Andes peruanos. O acadêmico Paulo Vivaco é professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo, membro do capítulo espanhol do Clube de Roma e presidente da Academia Nacional de Engenharia. Para não perdermos mais tempo, eu gostaria de passar a palavra ao nosso acadêmico Paulo Vivaco. Assim, então eu vou falar em pé e com o microfone. Não sei se talvez o painel queira. Iniciando, apresentamos aqui a matriz, mais ou menos a matriz atual do Brasil. Ela é fortemente rodoviária. Nós ensaiamos a passagem desta matriz para uma outra mais equilibrada e mais consentânea com o que se observa nos países desenvolvidos de extensão grande, como o nosso. Uma participação razoável de navegação, ferrovias, além de rodovias. E essa transição nós imaginamos feita em 10 anos e simulamos os resultados que o país colheria dessa transição, se ela fosse efetuada. E aqui estão os resultados do modelo de simulação. O PIB cresceria em 25 anos, quase que um novo PIB. Esses números não estão exatamente atualizados, porque foram feitos alguns anos atrás, mas as ordens de grandeza se mantêm claramente. O país, então, cresceria mais um PIB em 25 anos, ou quase isso, colheria cerca de 660 bilhões de reais em impostos, investimentos necessários para a transformação do setor público seriam 200 bilhões, nós reduziríamos os gastos em acidentes aí em 30 bilhões, ou 360 mil mortes evitadas. A manutenção rodoviária economizada seria nessa ordem de grandeza. Economizaríamos este volume, traduzido em reais, de energia, significando 30 vezes a geração de Itaipu em um ano, e economizaríamos de fretes às empresas cerca de 800 bilhões de reais em fretes, que seriam investidos pelas empresas na sua expansão de suas atividades. E economizaríamos aí cerca de 800 milhões de toneladas de CO2 evitadas em termos de emissões. Eu tracei aqui alguns dos grandes eixos principais brasileiros que são eminentemente rodoviários hoje. São eixos de grande extensão, o eixo que eu chamei aqui de Ferro-Norte, onde nós projetamos uma ferrovia, o eixo Norte-Sul, onde projetamos a outra, e um eixo costeiro. São milhares de quilômetros em cada eixo,
e transportando grandes volumes de carga sob clima intenso, pesado, tropical, com custos altos de manutenção rodoviária, que não se sustenta. Aqui eu coloquei a guisa de comparação a distância de Lisboa a Moscou, mostrando o que fazemos aqui, ou seja, usamos o transporte rodoviário em distâncias continentais de grande dimensão. Há um grande consumo de energia, 27% da energia do país é consumida nesse esforço. Agora vejamos um contraste com o que foi apresentado. Um contêiner sai da Malásia, rapidamente chega a Los Angeles, em um dia é transferido, caminha 3.200 quilômetros de ferrovia em 2 dias, e em 30 segundos passa por um caminhão e vai a Cincinnati. Ou seja, algo que não se viu, absolutamente completamente estranho ao país. Essa distância é mais ou menos Rio Branco a Acre, que aqui é coberto por caminhão. Lá é 2 dias de ferrovia rápida. Da mesma forma, um super graneleiro chegando, super container ship, chegando em Miami, rapidamente ele é descarregado até 300 quilômetros da rodovia, além é ferrovia e por água, aonde for possível. Assim é a distribuição de carga lá. A distribuição é determinada pelo custo de mercado de transporte. Esse é um grande porta-container que transporta em uma camiseta 3 semanas, da China à Holanda, pagando 5 centavos de real. Ou seja, a distância foi eliminada da equação comercial por esses mega navios. Portanto, quem tem alta e boa logística interna e externa está numa situação completamente diferente em termos de competitividade, vantajosa. E o que se verificou? O crescimento mundial do comércio, nesses 30 anos, teve este aumento, chegou a 1.110%, graças a esta função, transporte em container. A liberação de tarifas pelos acordos de livre comércio foi responsável, nessa mesma época, em apenas 285% de aumento do comércio internacional. Ou seja, é muitíssimo mais importante o transporte de custo baixo na promoção do comércio do que liberação de tarifas. Quem tem fluido transporte entre A e B não se preocupa muito com tarifas entre A e B comerciais. Quer dizer, o foco da questão pode ser e deve ser também desviado para a questão logística e de engenharia como central a essa questão do comércio internacional. Aqui estão os principais eixos de comércio onde esses grandes navios circulam, mas nas regiões principais comerciais e econômicas do globo, nessas 3, aqui o transporte interno é multimodal, como nós vimos na questão americana. É rapidamente usado o meio de transporte mais eficiente, para que o custo final dentro do continente seja o mais baixo possível. E eles conseguem isso aqui, isto aqui e aqui, e sempre otimizando constantemente essa função de transporte. Já no nosso continente, permanece o transporte rodoviário no país e interno ao continente. Como resultado desse transporte rodoviário interno, o nosso continente é um continente fragmentado, é um arquipélago de coisas que não se conectam bem. Aqui uma grande população, 80% da população do Brasil, uma grande região desenvolvida, aqui a mais desenvolvida do hemisfério sul, um interior muito grande, rico em todos os tipos de recursos naturais e isolado, a banda do Pacífico com as suas economias isoladas da banda atlântica, e de maneira que o comércio intrarregional aqui é apenas 27% do comércio total do continente, comparado com 63% na União Europeia e 52% na Ásia. Portanto, o transporte intrarregional, que é muito importante, aqui é incomparavelmente, é muito menor do que na União Europeia e na Ásia. Uma perda muito grande para todos nós. E nós temos aqui um PIB total de 4,3 trilhões de dólares, números um pouco ultrapassados, mas ordem de grandeza boa, e que estamos perdendo seguramente pelo menos 1% deste PIB, em termos de crescimento do mesmo, por não estarmos dotados dentro do continente sul-americano de uma rede de transportes como no continente norte-americano, ou na Europa, ou na China. O projeto que nós realizamos, quando na Valec e mais tarde, foi esse aqui. Os eixos principais que nós traçamos na época foram esses, complementados depois pela
transposição transandina a baixa altura, um eixo ligando o Nordeste seco ao centro úmido, o Carajás, que projetamos antes, a Norte-Sul, o corredor Centro-Leste. Essas ligações, que aqui estão mais destacadas, elas, de certa forma, integram o país no grosso, nas suas grandes distâncias e grandes eixos. E são integrados aqui ao Rio Amazonas, ao Rio Madeira e aqui embaixo ao Paraguai. Mais ou menos equilibram essa questão numa primeira passagem, reduzindo muito o custo interno de transporte. Essa banda, nesta área aqui, o nosso comércio, números antigos ainda, nós comerciávamos com esses países apenas 58 bilhões de dólares ao ano, o comércio do Brasil com eles. Nós podíamos facilmente dobrar esse valor, é facilmente dobrável, porque é muito baixo esse valor, bastando ir lá a custo baixo de transporte. Os produtos daqui chegando lá a custo baixo de transporte, esse comércio rapidamente se aceleraria e muito, e vice-versa. Nós temos um PIB aqui nessa região de 1,4 bilhões, aqui em cima de 540 bilhões de dólares, e o PIB aqui é 25% do continente. Temos 820 bilhões de dólares nessa região, 335, 275. Esses PIBs, que são razoáveis, não estão interligados. Ligando o comércio ocorrerá de forma natural, como nós já testamos em alguns casos. No caso, por exemplo, agora vejamos o resultado do transporte ferroviário num projeto que era o maior do mundo quando foi feito, o projeto Carajás. As jazidas aqui, nós as unimos por ferrovia a um porto profundo selecionado por essa razão, e já o projetamos para navios de 350 mil toneladas, uma ferrovia que permitia, e agora já se acelera ainda, trens de 25 mil toneladas, trafegando a velocidades altas, trens longos, colocando esta pletora, essa grande quantidade de minerais, especialmente minério de ferro, dentro do mercado internacional a custos baixíssimos. Então, com este projeto, nós fazemos aquilo que a China faz com containers. Nós tiramos o minério de Carajás e colocamos na China, ou no Japão, a preço baixo. Custo baixo interno, alta velocidade, grandes volumes. O maior navio do mundo foi rapidamente construído para se adaptar a este porto que nós projetamos para esse navio, o Bergstahl, e conquistamos o mercado internacional para esse minério instantaneamente ou rapidamente. Ou seja, em cerca de 4 anos, nós completamos essa ferrovia, esse porto. Imediatamente o valor dos recursos naturais, que era nenhum lá no mato, a 800 quilômetros, 850 da costa, ele saltou logo para um valor extraordinário de mercado e também reagiu aqui rapidamente à região em termos de emprego, desenvolvimento, cidades que se fizeram aqui. Ou seja, o efeito de uma simples ferrovia bem feita, sustentada economicamente pelo minério, foi enorme em termos de desenvolvimento do país, desenvolvimento de uma região do país. Aqui num outro projeto, que é entre Goiânia, Distrito Federal, o Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, Vitória, nós organizamos aqui ferrovias existentes que não se comunicavam num sistema operacional fluido. Rapidamente também houve uma reação muito boa. Não exportava-se grãos por aqui, os grãos presos aqui no centro do centro-oeste, saíam todos por rodovia, por essas estradas, custos altos. Nós, ao fluidificarmos, digamos assim, este sistema, fazê-lo funcionar, os custos que se pagavam na ocasião para transportar caíram lá da faixa aqui na época de $70 por tonelada por caminhão para outros portos, despencaram para $22. Então, o volume exportado por aqui galgou logo patamares altíssimos. Em determinado momento, esse corredor chegou a bateu Santos. Santos caiu e depois se recuperou e no final ficou Santos, Paranaguá, Vitória, por um período ou vice-versa. E de nada, e sem investimento público, simplesmente fazendo funcionar ferrovias que aí estavam há décadas sem movimentarem-se para esta finalidade. E ainda passamos a carregar esses grãos e navios de até 120 mil toneladas, batendo o recorde mundial na época em termos de navio de grãos, usando as profundidades do Porto de Tubarão, de 15 metros, na doca, o 16,
E aqui está o que aconteceu no Porto de Tubarão. Nós rapidamente atraímos o investimento, então, privado nesse caso, para essa bateria de silos, que foi logo construída. Os trens entram, circulam em descarga contínua e sobem. São operações casadas com o porto e novamente fluidas, como tem que ser uma logística normal, que devia ser essa a logística toda para o Brasil todo, com resultados extraordinários para o país. Nós cresceremos certamente pelo menos mais 1% ao ano sobre o crescimento aí, ou mais. Um crescimento que hoje é negativo. Simplesmente com essas providências de se ter uma logística correta. Atraímos aqui os parceiros originais nossos para fazer esses silos, são companhias de grãos, Ceval, Risco, outras, e esse projeto está aí se desenvolvendo. Para resolver esse tipo de problema complexo, nós criamos uma forma de trabalhar. Nós criamos um conselho de 11 governadores de Estado, uma frente parlamentar de 130 parlamentares, numa secretaria organizada funcional que dava suporte a essa entidade sem fins de lucro, o consórcio operacional do Corredor Centro-Leste, que nós organizamos e existe. Ele é sustentado pelas empresas interessadas, Petrobras, Vale, e dando apoio ao que nós chamamos de uma mesa de integração, que é um local onde esses conflitos e problemas, eu estou me referindo a esse corredor de grãos de Vitória, esses conflitos históricos se resolviam nessa mesa de integração num processo de iteração e solução de problemas difíceis. Era um problema muito antigo e intratável. Ele era todo minado, especialmente por corrupção, ineficiência e, digamos assim, indiferença. Estava aí uns 40 anos. Nós, rapidamente, em 2 anos, resolvemos com este mecanismo que nós chamamos de mesa de integração e que foi objeto até de tese e reconhecimento pela Universidade do Texas, que o estudou, ali no Johnson School of Foreign Affairs, e a província de Buenos Aires nos premiou aí com a elevação à nossa condição de entidade apreciada pela província. Ganhamos uma distinção lá. A OEA nos colocou no seu programa Pró-Corredores por esta ação aqui de mesa de integração. Então, ela se revelou um mecanismo interessante para resolver problemas aparentemente intratáveis. Desenvolvemos uma metodologia para isso. Aqui está uma dessas reuniões do Conselho de Governadores, temos aqui 11 governadores representados, isso aqui é na CNI, os empresários, todos congregados em torno de algo onde todo mundo aí ganhou, todos tinham um stake positivo na questão. Os governadores dos estados centrais tinham todo o interesse em que isso fosse resolvido. Empresas da área de grãos, do agronegócio, do transporte, da logística ferroviária, interessadas também estavam aí presentes, dando apoio à solução desse problema, que era um problema simples, era fazer correr trens integrados de Brasília até Vitória em linhas existentes. Isso era impossível porque os diferentes interesses contrariados impediam mesmo, estávamos paralisados aí há mais de 40 anos, como eu falei. E resolvemos rapidamente com essa mesa de integração, esse método de resolver problema complicado. Lá no norte ainda, uma ideia que está, digamos, um forno, que pretendemos algum dia que ela se realize, é colocar o Nordeste com seu PIB de 540 bilhões, números antigos, esse PIB com suas capitais, ligado o litoral e essa região mais seca, ligada à região úmida do centro por essa ferrovia que deixamos lá na Valec completamente traçada e pronta para ser executada. Ligar este ponto a essa região central e ligar esses portos por barcaças, pequenos navios, a um porto central na Amazônia, aqui num ponto, que seria um transshipment, um porto que faria a transição, seriam zonas alfandegadas pertencentes aos diferentes países que aqui estão. Teriam suas zonas alfandegadas aqui. Cargas dessa região em navios maiores desembarcar aqui e por barcaça seguir para os diferentes portos fluviais aqui do interior. E vice-versa. Nós então colocaríamos este PIB de forma propositiva, de forma incentivada, esse PIB em contato com este PIB, que é 827 bilhões
de dólares, números da época, e que não fazem quase comércio. E temos água, navios de certo porte chegam até Iquitos, barcaças a todos esses portos aqui. E esse rio não seca, ele pode baixar de nível. O Amazonas não dá problema de falta de água. Equilibrando-se e se racionalizando o transporte através dessa rede, mas principalmente e também incentivando o contato empresarial dessa região com o dessa região, as coisas acontecem naturalmente como nós testamos na prática, com vários cases entre empresários nossos e aqui do Peru, em Lima. Mais tarde, o desenvolvimento da Ferronorte, que nós projetamos e deixamos em construção, seria expandido para o outro lado, através de uma ferrovia que nós projetamos a baixa altura, conseguimos passar os Andes aqui apenas a 1.830 metros, a baixa altura, e anteprojetamos um grande porto aqui em Baiova, onde as condições geográficas são excepcionais em termos de profundidade, de área abrigada, e grandes expansões de terras adicionais. Seria possível fazer aqui um grande porto de múltiplo uso para chegarmos aqui ao Pacífico por ferrovia também, somando-se a esse projeto hidroviário focado principalmente na união do Nordeste brasileiro, que é um país em si e grande, comparado com esse aqui. Então se vê que o PIB do Nordeste está na ordem de grandeza do PIB dessa região, e quase não conversam, e há muito a trocar, como nós verificamos. A ideia geral de todas essas questões é atrair investimento para o interior via a redução dos custos para ir e vir, e, atrás do investimento, induzir a imigração, investimento gerando renda, emprego e cidades. Induzir a imigração para essas cidades. Aqui nós temos uma grande população marginalizada, que então teria seu emprego lá. É um interior muito rico em recursos naturais, o mais rico do mundo. Isso, a Europa cabe com folga aqui dentro, a Europa Ocidental toda e fora da Amazônia. Temos aqui 170 milhões de hectares agricultáveis, adicionais, fora da Amazônia. 15 Itaipus, em termos de potencial hidráulico, água, minerais. É uma grande economia nossa. Então, atrair para lá a nossa população, empregando-a lá, criar novas cidades, esvaziando o super congestionamento costeiro do Brasil que nos é imposto por essa falta de transporte fácil e rápido para essa região. Aqui, novamente, nós colocamos a distância Lisboa-Moscou para dar uma ideia de escala da grandeza do país. As nossas cidades costeiras, a população subindo, já passou de muito o ponto ótimo, estamos por aqui, ou seja, mais problemas do que benefícios nos tamanhos de população que enfrentamos nas nossas cidades costeiras. Já passou de muito tempo de incentivar essa população para o centro, que é rico de recursos naturais, como o Carajás mostrou, sustentaria lá novas cidades, novas, digamos assim, civilizações. A questão da navegação costeira é também muito importante. Não foram barreiras tarifárias, facilmente navios, por exemplo, o milho saindo de Miami, números antigos, mas que se mantém, chegaria aqui com uma diferença a menos de $40 por tonelada de um milho que por acaso saísse de Porto Alegre para Recife. Então é mais de caminhão, é muito mais competitivo vir um milho daqui, americano, por navio, do que sair de Porto Alegre por rodovia até lá. Novamente a distância Lisboa-Moscou ali para pautar a questão. Nós temos aqui, selecionamos aqui cerca de 28 cidades, 82 milhões de habitantes nessa costa, inclusive na costa argentina, 68% do PIB continental, vulneráveis, que se comunicam só por ferrovia, básica, não só, mas basicamente por rodovia, vulneráveis a esses grandes navios, custo baixo transoceânico. Não chegam aqui porque alguma barreira tarifária os protege. Senão, era um mercado aberto ao exterior e não congregado, unido interiormente pelo bom transporte. Nós vemos que há mais ou menos
por aqui, por Cuiabá, de Cuiabá, a distância a Tóquio dá 18.700 quilômetros, de Cuiabá a Tóquio, por aqui, 20 mil quilômetros, se vendo que a América, essa nossa América, deveria realmente estar ligada ferroviariamente com essa costa, para chegar mais rápido, a custo menor, à Ásia, aos grandes mercados asiáticos. Como é a questão aqui em cima, no continente norte-americano, que é muito bem conectado de costa a costa e rapidamente, como nós vimos no slide anterior, chega de qualquer ponto do país à Ásia fluidamente por ferrovia e navegação. Aqui não é o caso. É a distância maior e é muito mal integrada. É por rodovia, ferrovias de alta capacidade, como a de Carajás, não existem nos unindo de costa a costa. E, claramente, se a cabotagem for e deve ser estimulada, nós vamos ter aqui muito mais crescimento nas cidades costeiras. Cai o custo. Através da cabotagem, o custo de transporte cai, sobe a renda, o ganho dessas cidades costeiras. Fizemos alguns cálculos aqui, nós simplesmente com cabotagem e bons portos teríamos um crescimento adicional considerável na economia costeira atlântica. Um lado negativo de ir ao interior sem os cuidados necessários antes. Nós construímos o Carajás e a única coisa que tentamos preservar aqui 100 quilômetros de cada lado para um planejamento correto de uso do solo, proteção ambiental. Não conseguimos na época. Quando eu falo não conseguimos, eu estava na Vale do Rio Doce. A única coisa que nós conseguimos foi isto aqui. Isto aqui, eu usando uma argumentação até capciosa, declaramos lá que esta área era necessária como suporte às operações da mina. Então essa é a única floresta que se vê lá, é a floresta de Carajás. O resto foi devastado, inclusive com produção de ferro gusa, o que é um absurdo, usando o carvão da floresta amazônica e o minério de Carajás. Absurdos que nós não conseguimos prevenir, mas é prevenível pela lei e pela fiscalização adequada daquilo que a lei determinar em termos do uso do solo. E o transporte, uma outra questão muito importante, é que ele consome 30% do combustível total e da energia total do país. As rodovias absorvem 90% dessa energia. O custo o combustível é um dos grandes itens do transporte e nós poderíamos, numa nova matriz, como nós mostramos, cortar as emissões substantivamente numa contribuição importante para a questão de minorar o agravamento do aquecimento global do planeta. Adicionalmente, nós já projetamos, por exemplo, a ferrovia de Carajás para ser eletrificada já era econômica a partir de 30 milhões de toneladas por ano. Essa ferrovia, hoje jamais, porque passou isso, nós temos alguns troncos aqui no Brasil que podem e deveriam ser eletrificados. São alguns. Carajás, a própria Vitória Minas, de Minas e outros troncos. Já há carga suficiente para eletrificá-los, reduzindo o consumo de diesel lá, e fazemos mais hidroelétricas, com mais reservatórios, que é uma outra questão que nós não vamos abordar aqui, e precisa ser, e a Academia Nacional de Engenharia está discutindo isso e tentando convencer que nós precisamos de mais hidroelétricas, de mais reservatórios e de mais energia hidráulica. E injetá-la no sistema de transporte, através de ferrovias eletrificadas, por exemplo. A questão da manutenção rodoviária, os recursos disponíveis, isso aqui mais ou menos é uma seta, uma linha, os recursos disponíveis para manter rodovias. Aqui as demandas da manutenção, que já mais ou menos no meio da década de 80, creio eu, já se exauriu a capacidade financeira de manter rodovias com aquelas quilometragens continentais, debaixo de clima tropical, tráfego pesadíssimo, mantê-las intactas. É impossível, não há dinheiro para manter essas rodovias. Já ultrapassamos a nossa capacidade. E há um gap aqui que só faz crescer. Déficit de manutenção, degradação progressiva, encarecimento de vida e perda de competitividade da cidade. Imagina essas cidades todas do Brasil por aí disseminadas, unidas por rodovia. Isso é um absurdo extraordinário que continua vivo. O sistema de transporte ele é composto de muitos subsistemas. É um sistema complexo, integrado, grande, aberto. Ele é composto de muitos subsistemas, interagindo com feedbacks complicados, pouco conhecidos às vezes, e esses diferentes
subsistemas é que condicionam a caminhada do grande sistema de transporte do país. E dentre estes subsistemas que condicionam essa caminhada, os grupos de interesse são importantíssimos. Eles dominam esse sistema de transporte, este subsistema aqui domina e controla todo o resto, e o sistema de transporte se mantém dessa forma horrível, estranha e anômala no mundo todo, através de décadas, nas nossas, desculpe a expressão, barbas, sem que nada seja feito de concreto. Mostramos como se pode resolver um problema desse através da mesa de integração, botando todos os problemas dentro de um espaço com poder suficiente para forçar soluções ali dentro e acomodá-las. Isso, a mesa de integração faz isso. Muito bem, mudando o sistema de transporte, ganharíamos aquilo que já apresentamos antes. Este é o prêmio que nos aguarda e compensa qualquer esforço para mudarmos aquele subsistema que dentro do sistema de transporte condiciona a sua trajetória anômala. Uma das questões que eu coloco aqui é que isso foi um ensaio. Nós poderíamos criar cerca de 2.000 cidades novas no interior, de 100 mil habitantes, absorvendo massas de pessoas que hoje estão mal empregadas ou desempregadas na costa do Brasil, lá no centro do Brasil, desde que tivéssemos transporte para... a trajetória do transporte brasileiro é essa, ela está estável e alta, enquanto o mundo todo cai. A nossa se mantém aqui por causa desse subsistema dos interesses particularizados que o controlam. O que essa matriz nova deve procurar fazer, e é possível que eu faça, é esta transição, fazendo que os nossos custos internos de transporte e externos também caiam para os níveis mundiais. A mesa de integração, para efetuar a transformação desse subsistema e acomodá-lo às nossas necessidades, que nós imaginamos, é essa. Ela seria suportada por uma frente de navegação e cidades costeiras, pelas razões já apresentadas, que tudo tem a ganhar com a cabotagem, mais as associações comerciais e industriais dessas cidades costeiras, as bancadas dos prefeitos das cidades portuárias, apoiando a mesa de integração. Por um lado, para resolver a questão da costa brasileira, da interação entre as cidades costeiras. E uma frente que eu chamei de agricultura e logística, é uma frente de interiorização que faria com que, e o complexo agroindustrial associado, como nós mostramos que funciona na questão do corredor centro-oeste, exatamente aquele modelo, aqui a bancada agrícola, que é importante no Congresso, dando apoio político e empresarial à mesa de integração, que é uma tábua, é uma mesa de negociação, onde todos os problemas chegam, e não menos do que todos os necessários, e não mais também do que os necessários. E ali são trabalhados e acomodados as diferentes stakes, perspectivas, ambições dos players. Isso é possível fazer. É uma negociação de caráter político, técnico e econômico. Ninguém perde. É um jogo onde todos ganham. A indústria automotiva não perde, a indústria dos caminhões não perde, porque a economia cresce, surge uma indústria ferroviária, surge uma indústria portuária, surge uma indústria de navegação. Todos ganham e as empresas ganham. Mas isso assim não é percebido. Hoje é um jogo como se fosse de soma zero. Se eu faço ferrovia, eu não vendo caminhão. Então, zero. Não é isso. Todos ganham. Os caminhões vão passar a transitar em percursos muito mais lucrativos, porque são menores, mais rápidos, com mais eficiência, melhor para os motoristas de caminhão, para os donos das empresas, ganharão mais, poderão cobrar mais pelo frete rodoviário, que é muito baixo no Brasil e assim mesmo não resolve o problema do país. É muito baixo porque os trânsitos são muito grandes. O caminhão tem que cobrar pouco. Ele cobra pouco como? O motorista do caminhão compra um caminhão, financia o caminhão e morre junto com o caminhão quando o caminhão acaba. Não é assim. Deveria ter custo, um frete razoável para permitir a reposição de todos. Mas não é assim que o Brasil está funcionando hoje. Isso aqui eu tirei, esse triângulo de ferro, é americano. Isso aqui é um estudo americano de como as coisas se processam lá. Os grupos de interesse, eles dão suporte eleitoral ao Congresso
que legisla e supervisiona de forma amistosa os grupos de interesse. Os grupos de interesse, o Congresso, por sua vez, ele vota orçamentos e dá suporte político a uma burocracia, de acordo com os grupos de interesse, e a burocracia o suporta com políticas e execução adequadas, novamente vindo e caindo aqui no grupo de interesse. E a burocracia, por sua vez, ela exerce fraca regulamentação e concede favores especiais aos grupos de interesse, que, por sua vez, fornecem suporte de lobby para suportá-la lá nas suas posições no Congresso. Esse é chamado Triângulo de Ferro nos Estados Unidos. É um problema americano que é praticamente e quase que exatamente o que ocorre aqui no nosso país. Isso aqui forma-se, então, um subgoverno, dizem eles lá, durável, invulnerável, com poder de determinar políticas. Exatamente o nosso caso. É durável, invulnerável e determinou uma política rodoviária que permanece dessa forma há várias décadas. Agora vejam uma história interessante. A China, em 1895, o imperador Guangxu, decreto imperial. As ferrovias são o mais importante fator na manutenção do comércio e um empreendimento que empregará as massas. Portanto, decidimos encorajar ferrovias por todos os meios, de forma a torná-las um fato consumado nesse império. Em 1912, já o primeiro presidente chinês da República, Sun Yat-sen, o transporte é a mãe das indústrias e a ferrovia é a mãe dos transportes. Aqui o presidente Barack Obama agora, né? A missão primordial do secretário de Transporte é garantir que os Estados Unidos mantenham o mais seguro e eficiente sistema de transporte do mundo. O contraste com a nossa política em relação a esse setor é gritante ao se ver um presidente americano falar isso. Isto aqui é verdade. E diz ele mais, que numa economia global, os empregos de primeira classe gravitam para a infraestrutura de primeira classe. É óbvio, eu vou para um país que tenha bom transporte, energia firme, boas telecomunicações, boas cidades. Eu vou para lá, eu não vou para um lugar onde não tem energia ou não tem transporte, o transporte é caro, onde os serviços públicos não funcionam. Isso aqui é perfeito. E nos Estados Unidos isso aqui é reconhecido e estudado. O aumento de produtividade do transporte de cargas é força propulsora do crescimento do PIB dos Estados Unidos. Tem medidas mostrando que isto está acontecendo. Essa transposição de matriz geraria benefícios para todos no Brasil. Para a indústria automotiva de caminhões, sim. Além do maior mercado, nós constituímos hoje o maior mercado mundial para ferrovias, portos e navegação, por causa desse atraso. Recuperar esse atraso é uma grande oportunidade industrial para o Brasil. Ele pode passar a ser um grande produtor, ele entrando nesse projeto, de todos os tipos de material ferroviário, de todos os tipos, de tecnologia ferroviária, de softwares ferroviários e de navegação a mesma coisa. Ele traçando um programa nesta direção e colocando em prática, o programa vai gerando industrialização de ponta, que o transporte hoje é uma indústria de ponta. Ele é todo controlado por IT, por Information Technology, toda essa massa de hardware dele funciona atrelada a uma corrente de tecnologia de informação que mantém isso tudo fluido e controlado. Assim é uma logística hoje. Então nós teríamos uma poderosa indústria sendo construída e essa indústria construindo o nosso sistema de navegação e de transporte. Seria um novo ciclo de desenvolvimento importantíssimo. E como o Carajás mostrou, quando se faz uma ferrovia para uma certa região adequada, você desperta a riqueza em massa. A riqueza que se construiu em torno da ferrovia de Carajás, riqueza palpável de mercado, foi extraordinária. Os minérios que lá haviam, a 800 quilômetros da costa, passaram a ter valor de mercado extraordinário. As terras todas foram hipervalorizadas, não valiam nada. O ruim foi a destruição ambiental, porque faltou. Nós fizemos, mas não nos foi permitido. Governar, entre aspas, aquele espaço para impedir o que aconteceu. Então, houve lá aquelas devastações, que é o problema de se ir ao interior, pristino em algumas regiões,
do país. Nem tão pristino assim. Mas precisa se ir com a lei que defina o que fazer com o solo e os meios capazes de fazer com que a lei seja cumprida, que é uma outra questão. Bom, encerrando, Hayek nos diz que sem teoria os fatos são mudos. Ou seja, não adianta conversar sobre a questão de transporte, como a gente ouve sempre, precisa disso, precisa de ferrovia, devíamos ser assim. Tem que formar uma ideia do sistema, detectar o subsistema que está impedindo, ou os subsistemas, que aquilo evolui e resolver no subsistema, porque todo o conjunto segue. Essa é a lição aqui do Hayek. E Frederico Grande, a experiência é inútil, a menos que as conclusões corretas sejam derivadas da mesma. Não adianta atacar esse problema de transportes sem atacar o problema do subsistema, dos interesses particularizados que o governam. Então se fazem palestras, seminários em torno da questão do transporte, todo mundo concorda que ferrovia devia estar aqui, que devíamos ter navegação, se sai e o problema continua, porque o subsistema que mantém o sistema na rota errada, ele permanece. Muito obrigado pela atenção, creio que eu cumpri